Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, o meu último vídeo foi a resposta para aquele testemunho de Jeová que disse que se eu provasse para ele a trindade no hebraico ou no grego, ele participaria do debate comigo, né? Mostrei lá, provei, né, de várias formas, né? Mas não vai participar, né, como eu já previa, né? E nem o testemunho de Jeová vai participar, né? Acho que deve existir alguma proibição para fazer isso, né? Aquele convite que eu recebi de um testemunho de Jeová, eu desconfio que aquilo foi só... Eu acho que ele achou que eu ia pular fora, né? E aí eu entrei, né? E ele que pulou fora. Mas um dos argumentos que eu uso lá, né, para provar a trindade é o Atos 16, 6 e 7, né? Que no versículo 6, né, o Espírito Santo ele está guiando Paulo, né? E no versículo 6, ele é chamado de Espírito Santo, ou Espírito de Deus, não lembro, né? E no versículo 7, aí ele é chamado de Espírito de Jesus, né? E aí eu fiquei pensando qual seria a desculpa dessa vez, né? Então hoje me responderam, né? Hoje me deram a desculpa, né? A desculpa dessa vez é segundo Reis 2,15, né? Que lá diz que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, né? Então ali não era o espírito de Elias, né? Porque Elias fazia os milagres pelo Espírito de Deus, né? Elias não tinha um poder, né? Ele fazia milagres pelo Espírito de Deus, né? Então quando eles falam ali que o Espírito de Deus que o Espírito de Elias repousava sobre Eliseu, né? Eles estavam querendo dizer ali que era o Espírito de Deus que repousava sobre Eliseu, né? Não o Espírito de Elias, né? Então, né? Isso para ele assim resolve o problema, né? Porque da mesma forma, o Espírito de Deus ali, ele é chamado de Espírito de Jesus, da mesma forma que lá em 2 Reis 2:15, o Espírito de Elias repousava sobre Eliseu, né? Mas não era o Espírito de Elias, era o Espírito de Deus, né? Então, ele quer dizer o seguinte, da mesma forma que o Espírito de Deus agia em Elias, e aí ele é chamado de Espírito de Elias, né? Da mesma forma ali, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Jesus porque ele agia sobre Jesus, né? Então essa aí agora é a desculpa, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Por uma coisinha chamada contexto, né? Ali em 2 Reis 2:15, nós temos um contexto ali de que Elias fazia parte, né? Então, por exemplo, você vê a Bíblia chamando, né, Deus de o Deus de Isaac, né? Deus de Abraão, né? Então, como ali Elias fazia parte do contexto, né? Então, quando Elias fazia os milagres, né? Então, quando Eliseu apareceu fazendo os milagres, eles começaram a falar que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, né? Ali, a questão de chamar o Espírito Santo de Espírito de Elias é igual quando você chama Deus de Israel, né? Deus de Jacó, Deus de Abraão, né? E Espírito de Elias, né? Porque era o Espírito que agia em Elias, né? Que era o Espírito de Deus, né? Mas não é o mesmo caso ali de Atos 16, tá? Porque Jesus ali ele não faz parte do contexto, né? Ali não se está falando de Jesus, Jesus não está ali, né? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava no céu, né? Então ali o que nós temos é o Espírito de Deus fazendo o papel dele, que é guiar
as pessoas, né? Ele está guiando o apóstolo Paulo. Ali nós estamos falando do Espírito de Deus. Não existe motivo algum para chamar o Espírito de Deus ali de Espírito de Jesus, da mesma forma que ele foi chamado de Espírito de Elias, lá em 2 Reis, porque lá Elias fazia parte do contexto. Aqui, Jesus não fez parte do contexto, né? Então, Atos 16:6 chama o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, não me lembro bem, né? E depois, versículo 7, chama ele de Espírito de Jesus, né? Porque se Jesus é Deus, o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus, certo? Então tá aí a Trindade também, né? Mas você viu assim que ele conseguiu achar essa desculpa, né? Por quê? Porque isso aí é uma leitura ativa da Bíblia, né? A Bíblia é muito grande. Então tudo que você quer encontrar na Bíblia, você encontra, tá? Então como que esse rapaz tá lendo a Bíblia? Quando eu falei para ele e aquilo causou uma contradição na crença dele, né? Ele pensou, poxa, e agora? Né? Como é que eu vou resolver esse problema? Né? Ele pensou em achar na Bíblia uma explicação para aquilo. Né? Não, eu preciso dar um jeito de encontrar aqui na Bíblia, né, o porquê desse versículo. Né? E isso é ativo, né? Ele estava tentando achar essa resposta, né? Então, como a Bíblia é muito grande, você acaba achando a resposta, né? Só que a resposta totalmente fora de contexto, né? Mal interpretada. Se você lê a Bíblia direito, de forma passiva, né? Fazendo a leitura natural da Bíblia, falando assim, o que a Bíblia tem para me ensinar? Eu vou absorver o que a Bíblia está me ensinando. Não, eu vou achar o que está na Bíblia. Tá? O que você quiser achar na Bíblia, você acha, meu filho. Você acha que a Trindade foi inventada? Né? Você acha que alguém inventou isso aí? Né? A pessoa pegou e pensou assim um dia, vou fazer o seguinte, hein? Vou fazer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus só, né? Vou fazer isso daí, né? E vou fazer mais, né? Não vou fazer assim, por exemplo, que o Pai é uma parte de Deus, o Filho é outra parte de Deus e o Espírito Santo é outra parte de Deus, como se cada um fosse um terço de Deus. Aí junta tudo, forma um Deus. Não vou fazer isso. Eu vou fazer assim, ó, né? Jesus é Deus completo, é Deus inteiro, mesmo sem o Pai, ele é Deus completo. Né? O Pai é Deus inteiro, mesmo sem o Filho. Né? Você acha que alguém ia inventar isso aí? Né? É muito complicado, ninguém ia pensar numa coisa dessa. É muito complicado. Né? Isso aí é realmente uma revelação divina. Né? E isso vem da leitura passiva da Bíblia. Né? Esse tipo de leitura que esse rapaz faz aí é igual, por exemplo, a leitura que os católicos fazem, né? Você chega pro católico e fala assim, ó, tá escrito aqui, né? Não farás para ti imagem de escultura, né? Não te prostrarás a ela, nem a servirás, tá? Então tá errado você fazer essa imagem de escultura aí, né? O que o católico faz? Fala, preciso achar uma explicação para isso na Bíblia. Então, leitura ativa da Bíblia. Ele começa a ler a Bíblia procurando algum versículo que explique isso aí, né? Que dê uma justificativa para ele fazer uma imagem de escultura, né? Aí ele pega e volta para você com a resposta, certo? Assim, olha, aqui está dizendo, né? Aqui está dizendo no Antigo Testamento, né? Que Deus pediu para Moisés fazer imagens de querubins na arca. Então eu posso fazer imagem de escultura. Se Moisés fez, né, eu posso também. Aqui também está escrito que Moisés fez uma serpente de bronze, né? E quem olhava para a serpente não morria, né? Quando era picado, né? Pelas serpentes do deserto.
Então eu posso fazer, tá vendo? Eu posso fazer imagem de escultura, não tem problema. Moisés fez, então eu posso fazer também, né? Então, quer dizer, a partir de uma leitura ativa da Bíblia, ele achou a explicação. Mas essa não é a leitura passiva e natural da Bíblia. Se você ler a Bíblia naturalmente, o que a Bíblia fala lá? Não farás para ti imagem de escultura. Né? O que isso quer dizer? Que não é para você fazer imagem de escultura. E além, ele explica o tipo de imagem, né? É nenhum tipo, né? Nem do que está no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Então, quer dizer, não pode fazer de nenhum tipo, mas fazendo a leitura ativa da Bíblia, ele acha versículos, né? Que encontra uma justificativa para isso, né? Igual eu mostrei lá, Atos 16, 6 e 7, né? O Espírito de Deus é chamado Espírito de Deus no 6, o Espírito Santo, né? E no outro ele é chamado Espírito de Jesus. Por quê? Porque se Jesus é Deus, então o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus, né? Trindade. O que é isso? Trindade, né? É a leitura natural da Bíblia. Aí ele, precisa achar uma explicação. Aí ele acha um versículo lá, né? Falando lá que o espírito de Elias pousava sobre Eliseu, né? Totalmente fora de contexto, né? E acho que isso é uma solução, né? Não é a solução, porque não é a leitura natural da Bíblia, a leitura passiva, né? E eu acho engraçado, né, que os testemunhos de Jeová, eles não percebem que eles não aceitam o que está escrito na Bíblia de jeito nenhum, né? Nunca pode a Bíblia dizer aquilo que ela diz. Será que vocês não percebem que todos os versículos sobre a Trindade vocês mudam, né? Então você pega lá em 1 João 1:1, que está dizendo que Jesus é Deus, né? A tradução, um Deus lá, é errado, né? Quem entende grego sabe disso, né? Você não vê aquela frase com aquela construção, tá? Onde você tem o sujeito com o artigo, né? O verbo de ligação. E depois você tem o predicativo do sujeito. Você não vê, tá? Aquilo sendo traduzido como o sujeito era um daquele substantivo. Você nunca vê o um ali, tá? Nessa frase, né? Com essa estrutura, né? Aí eles colocam lá o um, né? Eles colocam o um só ali. Nos outros casos, nas outras casos parecidos com esse, ou iguais, aí vocês não colocam, né? Por exemplo, quando fala lá, né? Em anthropos apestarmenos parateu, né? Desculpem se eu pronunciei errado o grego, devo ter pronunciado errado, tá? Meu grego não é essas coisas lá, né? Mas o que significa, né? Havia um homem enviado de Deus. Ali não tem o artigo definido, né? Mas eles não colocam um Deus ali, tá? Eles não traduzem como existia um homem enviado de um Deus, com D minúsculo. Por que vocês não fazem isso? Só quando fala de Jesus, né? Aí vocês colocam, né? Logos teu, vocês traduzem como palavra de Deus. Por que vocês não traduzem como palavra de um Deus com D minúsculo? Porque não tem um artigo ali. Por que isso? Então, 2 pesos e 2 medidas, né? Então, será que vocês não percebem que lendo a Bíblia naturalmente, de forma passiva, né, absorvendo o que ela está nos explicando, vocês não aceitam? Vocês não aceitam a palavra de Deus, né? Vocês não precisariam nem usar a Bíblia, não precisa de Bíblia, assim, é só perguntar para o corpo governante no que vocês acreditam, né? Chega lá o corpo governante, no que a gente acredita? A gente acredita nisso, nisso, nisso. Beleza, então para de imprimir Bíblia, para que isso? Para que gastar dinheiro, né? Se o que a Bíblia diz, ela não diz. Diz aquilo que o corpo governante diz, né? E uma das piores Não, deixa eu falar de outra, né? Por exemplo, aí você pega lá 1 João 5:20, né? Fala lá, né? E nós estamos no que é verdadeiro, em seu filho, não através do seu filho, né? E nós estamos no que nós estamos naquele, né? Não no que é verdadeiro. Nós estamos naquele que é verdadeiro,
em seu Filho, Jesus Cristo. Beleza. Este é o Deus verdadeiro. Do que você entende isso aí, meu Deus do céu? Este quem? Acabou de falar, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna, né? E ainda por cima o verdadeiro está concordando com o verdadeiro da frase anterior, né? Nós estamos no verdadeiro. Quem que é o verdadeiro? Seu Filho, Jesus Cristo. Depois fala, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida eterna. E depois, ali em 1 João 5,20 fala, ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Isso é concordância bíblica, né? O Antigo Testamento fala, olharão para mim a quem traspassaram. Atos dos Apóstolos 20:28, se eu não me engano, fala, Deus comprou a igreja com o próprio sangue, né? Deus comprou a igreja com o próprio sangue. Aí eles colocam lá, Deus comprou a igreja com o sangue do próprio Filho, né? Acrescentam a palavra Filho ali, né? Então, será que vocês não percebem isso? Que vocês nunca aceitam a leitura da Bíblia, né? Nunca aceitam, né? E chegam a cometer absurdos, né? Na hora da tradução, né? Que nem é uma tradução, né? Aquilo não foi traduzido. A tradução do Novo Mundo ela não foi traduzida, né? Ela simplesmente foi pegada ali, foi visto ali os versículos que entravam em contradição com a doutrina e foi mudado. Aquilo ali não foi traduzido de nada, né? E a gente percebe isso, né? A gente que está acostumado a lidar com tradução, né? A gente percebe isso aí, né? E um dos piores casos é a questão do eu sou, né? Você pega lá na versão nova, né? Êxodo 3,17, se eu não me engano, ou 3,14, acho que é 3,14, né? Que diz, né? Eu sou o que sou, né? Até na Septuaginta fala isso, né? Eu sou o que sou, né? E depois lá no Novo Testamento, né? Em João, agora não lembro o versículo, mas acho que é João, né? Jesus fala, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados, né? Se vocês não acreditarem que eu sou Deus, que eu sou, ou eu sou, né? Vocês vão morrer nos seus pecados. Jesus fala isso, né? E aí, o que eles fazem? Eles vão lá no Antigo Testamento, né? Êxodo 3,14 ou 3,17, não lembro, acho que é 3,14, né? E o erreiê, eles traduzem como tornar-me-ei o que tornar-me-ei. Gente, tá totalmente errado. E ainda por cima, teologicamente incorreto. Porque Deus não pode se tornar nada, tá? Deus ele não pode se modificar, né? Eu, o Senhor, não mudo, tá? E tem um outro versículo também do Novo Testamento que fala, né? Nele não há nem sombra de variação, né? Então Deus ele não pode mudar porque ele é eterno, tá? Como ele é eterno, então ele não pode mudar, tá? Não tem como Deus mudar. E aí eles colocam ainda como versão alternativa, né? Tradução alternativa, a versão antiga, né? Que era mostrarei ser o que mostrarei ser. É pior ainda, né? Porque esse verbo, o verbo raiar, né? Ele ainda pode ser tornar-se. Por isso que na versão mais nova, eles colocaram tornar-me-ei, né? Porque ainda o verbo raiar pode significar tornar-se, né? Mas não ali naquele contexto, tá? E não muito menos a Deus, né? Deus não pode se tornar alguma coisa, né? Ele não pode, né, se modificar, tá? Quem se torna alguma coisa é a gente, né? A gente ou as outras coisas que não são eternas e são mutáveis, né? Deus é imutável. Agora, o verbo raiar, ele não pode ser traduzido como mostrarei ser, tá? Não tem a menor possibilidade desse verbo significar isso, né? Então mudaram agora na versão mais nova, mas na versão mais antiga era isso aí, né? E para que fazer isso? Para a pessoa não associar o eu sou do Antigo Testamento com o eu sou do Novo Testamento, né? Então, gente,
será que vocês não percebem? Vocês nunca aceitam o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia nunca diz aquilo que ela diz, né, para vocês, né? Então abandona a Bíblia, entendeu? Abandona a Bíblia, né? Só pergunta pro corpo governante, ô corpo governante, manda aí sentinela pra gente, para de imprimir Bíblia, né? Melhor, tá? Porque, gente, vocês sempre vão achar algum tipo de explicação. Às vezes não consegue, né? Mas sempre consegue, porque a Bíblia é muito grande, né? Mas se você ler, gente, a Bíblia naturalmente, né? Absorvendo o que ela tem para te ensinar, você vê a verdade, né? Agora, se você pegar assim, não, vou pegar aqui e vou achar uma explicação para isso, você acha, né? Católico acha explicação na Bíblia até para adorar a imagem de escultura, né? Que é um dos piores pecados, né? Que na visão de Deus, né? É um dos piores pecados isso aí, né? Idolatria, né? Daí eles falam, não estou adorando, estou venerando. Você está vendo como quando você quer, você acha uma explicação? Os católicos acharam uma explicação para ter imagem de escultura, né? Adorar santos, né? É só trocar a palavra. Não estou adorando, estou venerando, né? Beleza, estou venerando, não estou adorando, cara. Beleza, né? É igual você chegar com um caminhão num lugar lá, o policial, né, chega pra você e fala assim, olha, você não pode passar com caminhão aqui, que é proibido caminhão, né? Aí você vira e você, não, isso aqui não é caminhão, é uma motocicleta, tá? É uma motocicleta que tem várias rodas, né, que é grande, tem carroceria, né, tem carga pesada. É uma motocicleta com carga pesada, né? Isso aqui não é caminhão, né? Ah, beleza, é motocicleta, então pode passar, né? É a mesma coisa, tá? Bom, então é isso aí. Deixa eu parar de falar, né? Acho que eu já falei demais. Então, gente, para encerrar, né? Pense sempre nisso, né? Você está buscando a verdade ou você está buscando explicar aquilo que a sua religião ensina? Tá? Eu não concordo com as coisas da minha igreja quando ela ensina coisas que está em desacordo com a Bíblia. Eu não concordo, tá? Eu concordo sempre com a Bíblia, né? Então é isso aí. Ok? Letra O, tchau.